Vem ver como é maravilhoso para o crescimento do conhecimento de Deus se alimentar das Escrituras. Olha, irmãos, se detenha aqui, ó. Não se detenha em nenhum lugar, dentro de movimento, dentro de formalidade, dentro de ritual. Se detenha aqui. Priorize a sua vida para estar alicerçado em Deus, centralizada na dependência da busca do conhecimento de Deus na palavra. Centralize sua vida aqui. Vá buscar ouvir homens que estão pregando a palavra, ensinando a vocês, levando a vocês a aprender de Cristo. O mais importante para eu manter a minha vida com Deus, estando em Deus, é me alimentar do conhecimento da palavra. Esse conhecimento para me guiar, para me orientar, para me nortear, por onde eu vou estar, andando com entendimento na minha vida de fé com Deus, pelo conhecimento da palavra. Se dedique aqui, ó. Priorize sua vida aqui, ó. Seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite ou até de madrugada. Priorize a sua vida na busca de Deus aqui na palavra. Não coloque sua vida dentro de sacrifício religioso, de obrigação religiosa, de formalidade religiosa. Não centralize sua vida dentro de nenhuma instituição religiosa. Não coloque sua vida na direção para ser guiado por nenhum líder religioso. Não entenda que você vai encontrar Deus dentro de nenhuma religião. Não seja escravo nem devoto, praticando, vivendo, consagrando e devotando sua vida a nenhuma religião. Vá dedicar sua vida à palavra. Vá priorizar a sua vida na busca do conhecimento de Deus pela palavra. Vá colocar a sua vida numa dependência de Deus, centralizando sua vida, seu viver, sua atenção na palavra. Não é dentro de vida religiosa, de religião, cumprindo regra, norma, obrigação, tarefa, mandamento, ordenança, vivendo atividade religiosa. Vá viver a palavra na sua vida, no seu viver. Não vá viver formalidade religiosa dentro de social, de ajuntamentos. Vá viver a sua vida cultuando a Deus todo dia, não é nem 2 horas de reunião dentro de ambiente, desses lugares que se reúnem, que chamam de culto. Não coloque sua vida dentro desse exercício, dessa tarefa religiosa. A vida com Deus, ela é pela palavra, na palavra. Aonde nós devemos estar alicerçados com a nossa vida firme, firmada em Deus, na palavra. E a palavra de Deus, ela tem que estar aqui para iluminar a nossa mente, pois a palavra de Deus é lâmpada e luz para nos guiar no caminho da vida com Deus enquanto estamos aqui, neste mundo de trevas. Não se detenha, não se escravize nem seja escravizado por nenhum homem dentro de nenhum sistema religioso. Não coloque a sua vida sob a autoridade e o domínio do governo do homem dentro de religião. Não coloque a sua vida na dependência de uma direção do homem, da ordenança do homem, dentro de obrigações, regras, normas, fados religiosos, que você tem que praticar como se fosse para Deus, para que a sua vida com Deus seja realizada. Se você não praticar, não executar, não participar, não viver a atividade dos cultos, nem as obrigações, você é ensinado de que a sua vida com Deus não existe.
Não coloque a sua vida escravizada dentro de uma regra, de norma, de prática, de obrigação, de devoção religiosa. A religião, o sacrifício religioso, a dedicação, o zelo, onde você prioriza a sua vida na religião, não leva você a Deus. A religião não é o caminho para Deus. A dedicação à vida religiosa, aos trabalhos, às tarefas, o sacrifício religioso, não é por onde você santifica e consagra a sua vida a Deus. É preciso entender isso. Deus não chamou ninguém, nem chama, para ter uma vida com Ele, andando com Ele dentro de nenhuma religião, sobre a regra, a norma, a direção, a formalidade daquela instituição, dentro daquele modelo, daquela relatividade, daquele legalismo, daquela vida formal que a religião determina, modo de comer, modo de vestir, modo de andar, modo de pensar, modo de falar, né? Aquilo que você tem que crer, o que é de Deus, o que não é, tudo estabelecido pela religião. Esse não é o caminho para Deus. Você nunca vai encontrar a Deus dentro desse sistema, dessa direção, dessa submissão, dessa servidão, dessa dedicação, dessa consagração, desta vida sendo conduzida pela religião como se fosse para Deus. Você nunca vai encontrar Deus. Sabe o que está acontecendo na sua vida? Você, dentro desse caminho, por essa direção, você está cada dia mais se distanciando de Deus, privado do conhecimento de Deus, perdendo as oportunidades de Deus. É o que está acontecendo na sua vida e na vida de milhões e milhares de pessoas que estão dentro das muitas e muitas religiões. Cada uma vivendo o seu padrão de vida com Deus no seu relativismo. Cada um vivendo o seu mundo de Deus dentro da sua bolha institucional, igreja, religião. Cada um colocando sua vida para ser devoto e praticante, consagrando a Deus dentro da formalidade das regras, das normas, dos princípios, das ordenanças que a religião estabelece. Não é essa vida que Deus nos chama a viver com Ele e para Ele. Não é essa vida de regra, de norma, de formalidade, de obrigação dentro de religião. Não é pela religião que eu sirvo a Deus. Não é na religião que eu estou em Deus. Não é consagrando, entregando minha vida a um sistema religioso que eu entrego minha vida a Deus. Você precisa conhecer a verdade. E a verdade é Jesus. O que Ele pregou, o que Ele trouxe para o homem, a informação que Jesus veio comunicar neste mundo, isso é o Evangelho. As boas novas que dá ao homem perdido o conhecimento da salvação para a direção com Deus. Você tem que conhecer isso por Cristo. Ele é a verdade de Deus. A verdade de Deus não está em nenhuma religião ou igreja. A verdade de Deus não está sendo o centro onde ela está. Nenhum pastor, nem teólogo, nem padre, nem nenhum líder religioso. A verdade de Deus não é nenhuma filosofia, nenhuma doutrina, nenhum princípio formado por nenhum teólogo, nenhum mestre de conhecimentos religiosos dentro de nenhuma religião. A verdade de Deus é Cristo que Ele ensinou. E todos têm que aprender dele. É por Ele que eu aprendo e conheço a verdade de Deus. É nele que eu tenho a vida com Deus. É por Ele que eu tenho a direção do caminho para chegar a Deus. É por Jesus. Jesus não é um sistema religioso dentro de uma instituição com regra, com norma estabelecida pelo homem, onde o governo é do homem para o povo que ali está. Não, não, não.
Escutem uma coisa. O sistema religioso que é inspirado por Satanás, aonde Satanás levantou homens que parecem ministros de Deus, que se denominam homens de Deus, o sistema religioso, ele é propagado por homens que se colocam como obreiros de Cristo, mas que na verdade são obreiros de Satanás, transfigurados como obreiros de Cristo. Eles se denominam de Deus, ungido, homem cheio de autoridade espiritual, profeta, pastor, bispo, apóstolo. O sistema religioso, ele trabalha para o reino das trevas, para impedir as pessoas de entrar no reino da luz. O sistema religioso, ele é operado pelo poder de Satanás, mantendo as pessoas presas, para que as pessoas não sejam libertas pelo poder de Deus. O Evangelho, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, é o Evangelho. Não é nenhuma religião e nenhuma tarefa nem cerimonial religioso. O poder de Deus para salvar o homem é o Evangelho. Dentro das religiões, sabe qual foi a astúcia do diabo? O Evangelho é uma mensagem que vai a todos, em todo lugar, para que o homem creia em Cristo e viva a vida liberta em Cristo. O diabo vem e cria religião. E agora manda os seus obreiros do inferno pregar a mensagem de que, se você não estiver na religião, não encontra Deus. A mentira do diabo faz o povo pensar que Deus está centralizado dentro da religião, dentro das instituições, sob a regra e as normas. O sistema religioso do inferno prega a mentira de que o povo, para viver para Deus, para encontrar Deus, para ser de Deus, tem que estar dentro de uma religião, dentro de uma instituição, aonde é centralizada a vida deles, dentro de uma submissão no sistema religioso. Eles devotam e colocam as suas vidas como dependente para viver com Deus dentro da religião, aonde o sistema religioso que é do inferno, ele colocou na mente do povo a mentira de que Deus está na religião. Ninguém pode ser de Deus se não estiver numa religião, se não for de uma igreja. Ninguém pode alcançar a bênção de Deus se não estiver na religião, cumprindo as regras, normas e os sacrifícios para Deus abençoar. É isso ou não é? Ô Marcelo. Obrigada. Aqui no trabalho, irmãos. Aqui trabalhando, aqui trazendo a mensagem, aqui levando para vocês a informação, trabalhando para o reino de Deus, levando a informação do Evangelho, que é importante a humanidade ouvir, por homens que verdadeiramente estejam em Deus, compromissados com o reino de Deus, levando para o povo a mensagem do poder de Deus, que é o Evangelho, para salvar todo aquele que crê. Então, como eu estava dizendo, o sistema religioso, eles exclusivizaram Deus dentro do sistema. Cada sistema mostra para o povo que se não estiver dentro, subjugado dentro do sistema, não tenha Deus. Eles colocaram essa mentira na mente do povo, fazendo o povo entender que só podem encontrar e só podem ser de Deus se tiver em determinado sistema. Interessante é que cada sistema religioso se denominam os sistemas privados de Deus. Cada sistema religioso se denominam a verdade de Deus. Cada sistema religioso se colocam como lugar central, exclusivizando, monopolizando Deus dentro do tal sistema. Olha, se você não estiver aqui, não tenha Deus.
Venha encontrar Deus. Venha buscar a Deus. Deus está aqui para te abençoar. Eles centralizam Deus. Monopolizam Deus dentro da religião. Levando o povo a entender que Deus só vai operar na vida das pessoas. E as pessoas só vão encontrar Deus se estiver dentro da religião. E outra coisa, submisso dentro da autoridade do governo do homem que diz que é a autoridade de Deus para eles dentro do sistema. O povo tem que estar dentro da formalidade, das obrigações, das regras, das ordenanças, subjugado, obedecendo sem questionar e vivendo uma vida de regra de fé e prática, cumprindo toda a ordenança, missão, atividade, tarefa que o sistema coloca, porque eles fazem as pessoas pensar que isso é a obra de Deus, que isso é serviço para Deus, que isso eles estão buscando primeiro a vontade de Deus, dedicando e escravizando sua vida nas ordenanças e obrigações e atividade do sistema religioso. É aí que as pessoas se perdem. Porque as pessoas ficam privadas de conhecer a verdade que está aqui na palavra. Dentro do sistema, as pessoas não são informadas com a palavra. O que são formadas é dentro dos princípios, dos valores, das regras e dos estatutos do sistema. As pessoas dentro do sistema religioso, elas são formadas não na palavra de Cristo, no Evangelho. Elas são formadas no sistema de regra doutrinária, princípios e valores de cada sistema religioso, de cada denominação religiosa. E com isso, elas são privadas da palavra. Elas não estão sendo iluminadas com o conhecimento da palavra. Elas não estão sendo formadas com a palavra. E o que acontece? Elas não vão ter prazer e nem interesse na palavra. E aquele que vai até essas pessoas levar a palavra, elas não vão aceitar, porque a verdade que foi formada na mente dela em relação a Deus é o que ela vive dentro da religião. E fora disso, tudo é mentira. Elas não têm liberdade de usar o senso crítico e de parar para examinar e questionar. Elas têm que ser robotizadas, com a mente cauterizada, alienadas, numa dependência de vida com Deus, dentro de tudo aquilo que o sistema formulou e formou na mente delas. Infelizmente, essa é a realidade. É isso que acontece, irmãos. É isso que tem acontecido. O sistema religioso é uma sutileza de Satanás. É uma astuta cilada do maligno, por onde tem prendido muitas e muitas almas, privados da verdade da salvação, e levando-as à mentira para a condenação. Isso é a realidade. O sistema religioso, ele trabalha oposto, contrário ao reino da luz. Porque o sistema religioso, ele é inserido, ele está dentro do reino das trevas. Ele é governado pelo príncipe das trevas. O governo do sistema religioso não é o governo de Deus, não é Jesus. Pode prestar atenção. Dentro das igrejas evangélicas, eu estou aqui englobando todo o sistema religioso, que é todos os grupos que se dizem de Deus, que estão dentro de uma forma do sistema religioso. Dentro do sistema religioso católico romano, evangélico, Testemunho de Jeová, mormons, budista, espírita e por aí vai. Todos eles. O que é que prevalece dentro desse sistema? Quem é a autoridade para o povo se submeter dentro desse sistema? Aonde é que o povo coloca a sua vida como devoção, consagrando sua vida, sendo devoto e praticante, como se fosse para Deus? Dentro do sistema, aonde é que o povo tem sido orientado a se submeter como autoridade espiritual de Deus? É a Cristo, a palavra? Ou é aos líderes do sistema? A regra do sistema? A norma do sistema? Tem pessoas aí, irmãos, negando a verdade do Evangelho de Cristo e defendendo causas e valores, princípios de suas religiões, do sistema religioso.
Tem pessoas negando a doutrina de Cristo, porque foi formada nela o princípio da igreja, a doutrina da igreja. E na igreja dela, ela foi ensinada que para ser salvo tem que ser batizado. Para ser salvo tem que guardar o sábado. Ela foi ensinada dentro do sistema religioso pelo líder dela que para alcançar a bênção de Deus tem que fazer uma campanha, tem que pagar promessa, tem que usar escapulário, rezar o terço, tem que subir escada de joelhos se ralando, tem que fazer campanha da marcha, voto, pacto. Ela foi ensinada que para ser de Deus tem que estar dentro da instituição, sob a autoridade do líder da instituição, e se não estiver ali não é de Deus. Tem pessoas privadas da verdade de Deus andando na mentira, porque ela foi ensinada de que a casa de Deus é aquele lugar que ela está ali, concentrada, reunida, dependente, centralizando sua vida naquele lugar. Ela foi ensinada que ali é o templo, é a casa, é onde Deus está. E se ela não estiver ali, ela está desviada de Deus. Para ela encontrar a Deus e adorar a Deus, ela tem que ir para aquele lugar. E tudo tem que ser regido pelo homem, que determina o que é o que não é, estabelece na vida das pessoas como viverem. Porque os líderes do sistema religioso, eles hoje dominam e governam a vida do povo. O povo está entregando sua vida e seu viver, não é a Deus por Cristo. É aos homens dentro da igreja para viverem para as igrejas. A sua vida de atividade, de devoção, de consagração, de formalidade, de atividade de igreja. Essa não é a vida para Deus. O sistema religioso priva vocês da liberdade. Não importa qual é ele. Eu convido você para um exame, para uma análise, usando o princípio das Escrituras, para a gente analisar o que ensina, o que você está aprendendo e sendo formado dentro dessa tua igreja evangélica, pelo teu líder, pastor, bispo, apóstolo, anjo, querubim, serafim, seja lá qual for o título que eles coloquem nele para mostrar autoridade para vocês. Eu convido vocês a vir comigo examinar o que o Evangelho ensina e comparar com o que vocês estão sendo ensinados, vivendo e praticando dentro das igrejas evangélicas como vida de regra de fé e prática de fé em Deus. Eu convido vocês a isso. Você das igrejas evangélicas, você das igrejas católicas, você do sistema espírita católico romano, espírita, você do sistema mormon, testemunha de Jeová, eu convido vocês a analisar comigo o que o Evangelho mostra, que é a verdade, o poder de Deus, a luz de Deus, por onde temos que andar para estar em Deus encontrando salvação, que Jesus trouxe. Eu convido vocês a examinar com aquilo que vocês estão recebendo, sendo ensinado, instruído e formado dentro das igrejas, dos lugares que vocês se congregam, denominacionais. Eu convido vocês isso. Vem comigo. Sabe por que eu não sou mais, não me denomino como um discípulo e uma propriedade de nenhuma religião? Antigamente alguém dizia: tu és o quê? Eu dizia: eu sou evangélico. Outro diz: eu sou católico. Outro diz: eu sou espírita. Outro diz: eu sou mormon. Outro diz: eu sou testemunha de Jeová. Cada um se denomina dentro da sua instituição religiosa. São propriedade da instituição. São discípulos dos homens que governam na instituição. Uns dizem assim: eu sou assembleiano, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou congregacional, eu sou adventista, eu sou a universal, eu sou da Congregação Cristã do Brasil. Cada um se denomina dentro da sua religião, instituição religiosa. Eu não me denomino mais assim. Eu me denomino cristão, porque eu não sou adepto, nem propriedade, nem negócio de nenhuma instituição religiosa, seja qual for ela. Não sou mais um robô. Não sou mais um negócio de homens dentro de nenhuma instituição religiosa. Eu sou cristão, discípulo de Cristo,
Aonde eu busco ser guiado por Cristo, aonde eu busco estar é em Cristo. Aonde está minha esperança, minha fé, minha confiança? Aonde eu entreguei minha vida? Aonde eu busco ser devoto e praticante? Aonde eu busco estar e perseverar até o fim para permanecer? É em Cristo. Servindo a Deus com a minha consciência em Cristo. Tendo a convicção, a certeza que eu não preciso de nenhum sacrifício para me justificar diante de Deus, de nenhuma obra para ser salvo, de nenhuma atividade religiosa, nenhuma formalidade religiosa para alcançar mérito ou alguma graça de Deus, tendo a consciência e a convicção de que Cristo operou tudo por mim para que eu alcance tudo que eu preciso de Deus. Eu não preciso fazer pacto, voto, campanha. Eu não preciso de batismo, da ceia, guardar sábado e nem ser batizado. Eu não preciso estar numa igreja, num lugar para adorar a Deus. Tudo isso eu tenho a certeza e a convicção que é em Cristo que eu tenho todas essas graças e essas bênçãos de Deus. Por meio da fé, eu estou descansando em paz no Senhor, porque a minha alma descansa nele. Não tenho temor da morte. Não tenho dúvida da minha comunhão com Deus. Eu não preciso ir ali, aqui ou acolá para buscar a Deus. Porque em Cristo Deus está em mim. Aleluia! Como é bom, meu irmão, conhecer a verdade, ser livre e ter a mente livre e liberta. Sem o peso, sem o constrangimento, sem a opressão que os homens colocam da obrigação de tarefa, de sacrifício, de ordenança. Se você não cumprir, não tem a bênção de Deus. Eu sou livre. Por isso que eu hoje me denomino cristão, porque no meu entendimento, na minha vida, vivo não para a religião nem para a igreja. Vivo para Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo com a fé em Cristo. Servindo a Ele com o meu viver, com o meu entendimento, me negando, me renunciando, para que a palavra dEle esteja na minha vida e eu submisso a ela, porque Ele é o meu Senhor, é a Ele que eu tenho que estar submisso, devoto e praticante, honrando e respeitando a todos. E aquele que vem a mim com algum ensinamento que diz que é de Deus, se não condiz com o ensino de Cristo, eu repreendo, corrijo e não recebo. Porque eu tenho que defender a minha fé. A minha fé é em Cristo, na palavra dele. Eu não posso deixar a minha fé ser pervertida. Eu não posso me deixar desviar da fé. Eu não posso me deixar obscurecer o meu entendimento que já foi iluminado pela verdade do Evangelho. Quando a mentira vem, eu combato com a verdade para que eu não venha ser novamente levado às trevas pela mentira, mas continuar na verdade e perseverando nela até o fim, fazendo o bom combate da fé. Quando uma pessoa pergunta para mim, você é o que? É evangélico? É católico? Eu digo, não. Eu não sou nenhum adepto de nenhuma dessas religiões. Eu sou cristão, discípulo de Cristo. A minha fé, a minha vida de prática de fé, vive em Cristo. Por fé no que Ele trouxe, no que Ele falou, no que Ele ensinou. A minha vida de atividade de fé não é dentro de nenhuma religião, praticando nenhum sacrifício ou atividade religiosa. A minha vida de regra de prática e fé é com a palavra de Deus no meu entendimento. Cuidado, o Evangelho, ele não leva ninguém a viver esta vida que o mundo vive dentro da religião. O Evangelho é uma forma de vida nova para Deus. Não é uma vida de formalidade religiosa que o homem coloca como se fosse para Deus. O Evangelho, ele é a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento. É a verdade de Deus que nos liberta. É o poder de Deus que nos salva. É o novo caminho por onde vamos andar para a vida com Deus. Com entendimento. O Evangelho não é um conjunto de regras, de normas, de vida, de sacrifício, de cerimonial, de observância, de ordenança religiosa dentro de nenhuma religião. O Evangelho é uma informação que nos liberta, que nos dá o conhecimento para a vida com Deus, andando na direção dele. Que vocês ouçam, conheçam o Evangelho e creiam no Evangelho para que sejam salvos. A religião é uma maldição, irmão. O mundo vive na divisão religiosa.
E o mundo vive essa maldição. Há um caminho da bênção. O caminho para Deus. O caminho para o homem ser salvo. Não é nenhuma religião, nenhuma denominação que se estabeleça, se denomine como a verdade de Deus. A verdade de Deus não é nenhuma denominação religiosa. A verdade de Deus é Jesus. O caminho para Deus é Jesus. A vida com Deus é Jesus. E quem está em Cristo, nova criatura é, liberta e andando em novidade de vida, no conhecimento e no entendimento para com Deus. Não dentro de uma religião, subjugado, oprimido, escravizado, manipulado, robotizado, alienado, com a mente cauterizada, aonde a sua vida está centralizada dentro do ambiente sobre o governo dos homens que impõem sobre vocês jugo de servidão, fardo pesados, obrigações, regra, metas e normas, como se fosse meio e mérito para Deus te abençoar. O único meio e mérito para Deus te abençoar é o sacrifício, a obra vicária de Cristo. Cristo é o canal da graça. Essa é a única obra por onde você vai alcançar a bênção, a graça de Deus, por meio de Cristo. Que Deus abençoe, que você entenda, compreenda e receba com humildade, examinando, analisando todo o conteúdo disso que eu aqui falei para vocês. Analise o conteúdo dessa informação, dessa instrução, desse ensino que eu agora propus para vocês pela graça de Deus. Analise com cuidado e seja sábio para você conhecer a verdade. Use o princípio da palavra para saber. Não é para ver quem é a verdade, se é o pastor A, B ou C. É para saber quem está na verdade. E eu peço a vocês, analise tudo que eu falei pelo princípio da verdade, para vocês saber se eu estou pregando a verdade ou não. Se o que eu falei está dentro da verdade ou não. Então, se você deseja mais assuntos esclarecedores, materiais, para te dar crescimento no conhecimento de Deus, para tirar dúvida, para esclarecer, para combater e confrontar conceitos, vai lá no meu canal no YouTube, ou então lá no Kawaii, no Instagram, aqui no Face. Você tem vários vídeos de instruções com vários assuntos, trazendo esclarecimento, levando a defesa da fé, combatendo falsos ensinos e levando a verdade para a libertação de todo aquele que crê. Amém? Se você deseja, tem interesse e quer buscar o conhecimento de Deus para a sua salvação, examine as Escrituras, vai buscar o conhecimento do que ela nos informa e nos revela para a sua bem-aventurança. Amém?